O tema fazendo diferença no reino de Cristo, ou o tema geral, homens fazendo diferença, ele é muito relevante, vocês já imaginam pelo próprio nome, né, do tema geral, né, homens fazendo diferença, porque parece que nós temos a tendência de nos acomodar no nosso espaço e deixar a vida passar, e deixar as coisas irem acontecendo, sem que nós façamos muita diferença na vida das pessoas. Na história do cristianismo, nós percebemos indivíduos, personagens, que poderiam ter feito bastante diferença no tempo em que viveram, na época em que viveram, mas não fizeram diferença e deixaram a oportunidade passar de fazer a diferença, porque tiveram uma visão de mundo e da vida diferente. Quando, na igreja antiga, até mesmo antes da conversão do imperador Constantino, o imperador Constantino se converteu por volta de 311, mais ou menos, foi uma conversão meio pirata, é verdade, né? Não foi uma conversão autêntica, porque Constantino, ele não se deixou batizar, ele concedeu apoio à fé cristã e até mesmo se identificou com ela, mas ele não se deixou batizar porque através do batismo ele se tornaria oficialmente cristão. O batismo era o passo oficial para que alguém pudesse entrar na comunidade de fé chamada igreja. Agora, ele entrar para a comunidade chamada igreja oficialmente implicava em se submeter a um bispo. E Constantino era esperto o suficiente para não fazer isso, senão no seu leito de morte. Então, no seu leito de morte, ele deixou que batizassem ele. E aí sim, agora, estou morrendo mesmo, agora o bispo pode mandar o que quiser, porque para mim não faz mais diferença. Mas mesmo antes da suposta conversão de Constantino, existiram pessoas, homens, que se afastaram da sociedade em que viviam, das grandes cidades em que viviam, especialmente no Egito, na Síria e na Turquia. Eles se afastaram da comunidade em que viviam com o objetivo de buscar uma santificação maior de vida. Isso já antes mesmo da mundanização da igreja que aconteceu na época do imperador Constantino. Antes mesmo disso. Dizem que o primeiro deles era um homem chamado Antônio. O fundador de uma espécie de monasticismo que nós chamamos de monasticismo anacoreta. A palavra anacoreta significa fugitivo. É a pessoa que foge para um lugar distante e se isola ali, tentando viver em santidade, praticando a meditação e tendo ali experiências místicas com Deus na solidão do deserto. Então, antes mesmo de Constantino se declarar cristão e a igreja começar a se corromper por causa da cristianização do império, todo mundo agora queria ser cristão, já surgiram pessoas assim. Quando Constantino se converteu, e tornar-se cristão passou a ser algo que favorecia o meu status na sociedade, a igreja se encheu de gente ali que mal conhecia a fé, mas agora era a religião, por assim dizer, do imperador, lhe favorecia isso. Bispos cristãos passaram a ter isenção de impostos, isenção tributária. Então até sacerdote pagão queria ser bispo cristão. Então por causa disso a igreja se corrompeu demais. Por causa dessa corrupção da igreja, então uma grande multidão de pessoas se afastaram e foram morar em desertos, em cavernas. Na Capadócia, onde hoje é a Turquia, na parte norte da Turquia, chamada Capadócia, o tipo de terreno é um tipo de terreno em que o solo é muito mole. Então, por causa disso,
uma multidão de homens e mulheres também se isolaram, foram para as regiões mais montanhosas da Capadócia e começaram a cavar cavernas, a fazer cavernas e a morar ali nas cavernas, isolados do mundo. E não tinham contato com ninguém. Ficavam lá fazendo o quê? Nada. Faziam nada. Eles comiam ali algum bicho, parecia. Alguém dava alguma coisa para eles comerem, eles comiam. Eles faziam esteiras para dormir. Às vezes eles iam até uma cidade grande para vender as suas esteiras ali, as coisas que eles faziam. Faziam cestos também, vendiam e voltavam para o isolamento, para buscar a Deus no isolamento total. Então a Síria, Capadócia, Egito, se encheram de pessoas assim. Milhares de homens e mulheres fazendo isso. Na Capadócia até hoje, um dos passeios mais bonitos e caros que tem na Capadócia, eu nunca fui, não sei, mas dizem que é um passeio caro, é o passeio de balão sobre essa área de cavernas. Então você entra lá no balão lá e você sai conhecendo a Capadócia do alto, vendo ali as cavernas todas escavadas na rocha onde esses monges viviam, esses monges moravam. É muito caro, dizem que um passeio de balão custa 5, 6 mil reais para você conhecer a Capadócia do alto. Se tornou uma atração turística. Mas enfim, esses homens faziam isso. O objetivo qual era? O objetivo era agradar a Deus, viver em santidade, buscar uma piedade maior. Esse era o objetivo deles. Agora, é claro, na Escritura, quando nós olhamos para a Escritura, nós descobrimos que o homem que agrada a Deus, ele não é assim. O homem que agrada a Deus não é o homem que se isola. O homem que agrada a Deus não é o homem que entra lá, que vai numa montanha e fica lá isolado, afastado do mundo, sem se misturar com ninguém. Não é assim o homem que agrada a Deus. O homem que agrada a Deus, quando nós olhamos a Escritura, vemos o padrão desse homem, é o contrário. Ele é um homem que se mistura. Ele é um homem que se envolve com as pessoas, que ele está próximo das pessoas, e é aí, nesse envolvimento com as pessoas, que ele faz diferença. E nós vemos isso na vida desse homem, desse personagem do Novo Testamento, chamado Barnabé. Barnabé, nós vemos ele aparecendo em vários textos do livro de Atos, e nesses textos do livro de Atos, nós percebemos a forma como ele fez diferença na sua época. Barnabé, a maior marca de Barnabé, quando nós olhamos esses textos todos, a maior marca da vida dele é que ele era um homem que tinha capacidade de oferecer encorajamento e apoio. Essa era a marca distintiva de Barnabé. Ele era um homem capaz, ele tinha a habilidade de fazer isso. Oferecer encorajamento e oferecer apoio às pessoas. Aliás, é por isso que ele recebeu o apelido que ele recebeu. Então nós vamos ver isso aí, no texto de Atos 4, 36 e 37, nós vamos ver isso nesse texto, e vamos ver nesse texto também, uma das marcas, a primeira marca aqui de Barnabé, que mostra esse homem fazendo diferença, aí no caso, na igreja em que ele vivia. Então o texto está em Atos 4, 36 e 37. Veja aí Atos 4, 36 e 37. Esse texto, note bem, esse texto tem um papel específico na narrativa. Os versículos 36 e 37. O objetivo do 36 e do 37 é fazer um contraste com o 5:1 em diante. No 5:1 em diante, você tem um péssimo exemplo. Agora no 4, 36 e 37, você tem um ótimo exemplo. Então o objetivo do finalzinho do capítulo 4 é mostrar esse contraste que vem depois. No capítulo 5, quando Ananias e Safira fazem algo errado e são punidos por isso com a morte. Mas vejam aí a menção de Barnabé pela primeira vez na Bíblia, ele aparece aí, veja o que diz, olha o nome dele qual era. O texto diz assim, José, esse era o nome dele de verdade, Barnabé não era o nome dele. Então o texto diz, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Então note bem aqui a marca desse homem, prestem atenção.
O texto fala que os apóstolos deram para José um apelido. É muito interessante notar isso, porque hoje em dia, é uma questão cultural. Hoje em dia, nós damos apelidos para as pessoas para brincar com elas, ou para realçar um defeito delas. Então, nós chamamos alguém de gordo, ou gordo, o apelido que nós damos, para realçar ali uma característica que não é um elogio, é uma forma de brincar com a pessoa. Geralmente pegando algum traço que a pessoa não gosta muito, ou baixinho, né? Ou anão, né? E nós damos apelidos desse jeito. Na nossa cultura parece que funciona assim. Nós olhamos para alguém, a pessoa tem alguma característica engraçada, alguma coisa que chama a atenção no sentido meio jocoso, então nós vamos lá e colocamos um apelido nela. Ou ela come muito, ou ela fala de um jeito engraçado, ou ela tem uma aparência que lembra algum personagem aí conhecido, e nós então colocamos lá um apelido nela. Nos dias dos apóstolos era o contrário. Nos dias dos apóstolos, colocar apelido em alguém era uma forma de elogiar a pessoa. É o oposto do que nós fazemos hoje. Então, naqueles dias, se eu quisesse colocar um apelido em alguém, eu colocaria um apelido que destacava uma virtude da pessoa. Então eu diria lá, sei lá, Maurício, o vigoroso. Então, estava lá um apelido que eu dei para ele, né, e que estabelecia aí, trazia na cabeça das pessoas uma lembrança de uma virtude dele, não de um defeito. Não é dizer Maurício, o meio careca, eu não ia falar isso. Quer dizer, Maurício, né, o virtuoso, alguma coisa assim. Falou assim, ó, Luciano, o lindo. Alguma coisa assim. Luciano, o corintiano. Né, então, essa era a forma de dar apelido naqueles dias. Agora, notem bem. O texto diz que Barnabé recebeu esse apelido porque esse apelido tinha um significado. O texto fala que isso quer dizer filho da exortação. Agora, notem bem, filho da exortação significa o seguinte: alguém que é hábil, alguém que pratica, alguém que realiza essa tarefa de exortar. Agora, a palavra exortar na Bíblia não significa só dar bronca. Porque nós pensamos que exortar alguém é só isso. É chamar a pessoa, vou te dar aqui, escuta, senta aqui, eu vou te exortar agora. Chegou a hora da exortação, senta aqui, ó, é o seguinte, isso que você fez é errado, não se faz uma coisa dessa, é pecado fazer isso, eu te exortei aqui na palavra, ok. Isso é exortar, mas não é só isso que é exortar. A palavra exortação, né, paráclesis, né, significa encorajar, animar, consolar. Não é só dar bronca, envolve ensinar, envolve dar apoio emocional para a pessoa. Tudo isso está embutido no sentido de exortação, no sentido da expressão filho da exortação. Esse homem, Barnabé, era alguém que fazia isso. Ele era tão hábil nisso, ele era tão capaz de chegar para alguém e encorajar a pessoa, ele era tão hábil em perceber o aspecto positivo da vida de alguém e encorajar isso, ele era tão hábil em se aproximar de alguém e restaurar essa pessoa, que ele recebeu um apelido. Qual apelido? Olha, seu nome vai ser Barnabé. Ninguém mais vai te conhecer por José, vai te conhecer por Barnabé. Barnabé, filho da consolação, filho da exortação. Por quê? Porque você pratica isso. Então essa é a marca central de Barnabé, a marca principal dele, e foi por meio dessa marca que ele fez diferença até o ponto de receber esse apelido. Ok? Então veja aí na sequência aí o que acontece aí. Veja aí. Ele era levita, natural de Chipre. Consequentemente ele era judeu, levita, natural de Chipre. Ele era um judeu de fala grega. Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, era judeu de fala grega, certamente tinha nascido lá em Chipre, e deve ter vindo muito cedo, talvez jovem ainda, para Jerusalém, não sabemos.
Agora note bem, os levitas não podiam ter propriedades. A lei proibia isso já desde os tempos de Moisés. Mas ele tinha uma. Ele tinha uma. Mas o costume de não ter propriedade tinha ficado meio que para trás. Ele tinha uma. O texto fala aqui que ele tinha um campo. E o texto diz que ele vendeu o campo e, vendendo o campo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele fez isso. Tinha um campo, não sabemos onde era o campo, não sabemos se o campo era em Chipre, se era uma herança paterna, não sabemos se o campo era ali próximo de Jerusalém, na Palestina, não sabemos onde era o campo. E nem sabemos por quanto ele vendeu, nem o tamanho, não sabemos nada sobre isso. Mas sabemos que ele, percebendo uma necessidade, o que ele fez? Ele vendeu o campo e trouxe o preço até os apóstolos e depositou o preço do campo aos pés dos apóstolos. Quem sabe por que ele fez isso? Quem sabe por que Barnabé fez isso? Notem, ele tinha uma virtude. Ele era um homem voltado para a exortação, voltado para o consolo, voltado para o dar ânimo às pessoas. Mas aqui nesse texto, além de fazer isso, ele também mostra uma disposição para a contribuição. Eu vou destacar isso em primeiro lugar, se o Marcos for escrever aí. A primeira marca que nós vemos aqui é uma disposição para a contribuição. Por que Barnabé fez isso? Quem sabe por quê? Vocês se lembram como que era a igreja do livro de Atos? Como funcionava? E por que Barnabé fez isso? Nessa época, a igreja já passava por dificuldades ou não? Sim. Já, né? Sim, ela começou passando por isso. Já começou, né? O que nós temos em Atos, no comecinho de Atos, quando a igreja nasce em Atos 2. E lembrem-se do seguinte, quando a igreja nasceu em Atos 2, ela nasceu com pessoas estrangeiras, que eram judeus de todas as partes do mundo, que estavam em Jerusalém para uma festa, que tinham vindo a Jerusalém para uma festa chamada festa de Pentecostes. Foi ali que chegou, foi nos dias dessa festa, que chegou ali o Espírito Santo, né? E os 120 crentes que estavam lá falaram nos idiomas das pessoas que estavam ali de outros países. E anunciaram as grandezas de Deus. E Pedro então aproveitou aquele momento e pregou o evangelho ali. E pregando o evangelho se converteram milhares de pessoas. Então a igreja surgiu assim. Agora notem, nós podemos imaginar o que acontece. Imagine se a sua igreja, com 120 membros, de repente, ela se torna uma igreja com mais de 2.000 membros. 3.000 membros. Do dia para a noite. É fácil administrar isso? Imagine, a igreja tem 120 membros. Isso no sábado. No domingo, ela tem 3.000. Como é que a gente administra isso? E notem bem, essas pessoas se convertem, elas não moram lá. Elas são estrangeiras. Nós estamos diante de um problemão. O convívio cristão, a realidade da igreja nascente, parece ter trazido já de pronto uma grande dificuldade. Logo em seguida, mais 5.000 homens se convertem. E assim a coisa vai caminhando. Os discípulos se multiplicam. E aí o que acontece? Lucas narra em Atos que os convertidos, eles começaram a partilhar os seus bens. Começaram a partilhar os seus bens porque, claro, tinham que ajudar uns aos outros. É uma fase da igreja, a fase inicial da igreja é uma fase em que, de repente, um grupo de 120 crentes se multiplica ao ponto de se tornar um grupo de milhares de pessoas. E muitas necessidades, muitos problemas para serem supridos naquele grupo todo. Então as pessoas, os crentes, começam a fazer o quê? Vão começar a vender os bens para suprirmos as necessidades. É o que fazem aqui. E Barnabé fez isso. Barnabé percebeu a necessidade da igreja, uma necessidade que até pouco tempo atrás não havia, e ele então, sensível a essa necessidade, ele vende o campo que ele tem e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar na necessidade dos irmãos. Isso é normativo? Não, não é normativo isso.
Nós não somos obrigados a vender nossas casas e trazermos tudo para a igreja e vivermos ali tendo tudo em comum. Não dá para fazermos isso. Naquela época foi necessário. Naqueles dias isso foi necessário. Aliás, foi por isso que a igreja de Jerusalém se tornou a igreja mais pobre do Novo Testamento. Depois que essa fase passou, a igreja de Jerusalém deixou de ter só alguns pobres. A igreja de Jerusalém se tornou uma igreja com todo mundo pobre. Eu só tinha vendido os seus bens e comido. Agora eu não tenho mais um pobre. Antes eu tinha um pobre e um rico. O rico vendeu sua propriedade e deu dinheiro para comer. Agora, acabou, eu tenho quantos pobres? Tenho 2. Antes eu tinha um pobre e um rico, agora eu tenho 2 pobres. E foi o que aconteceu. A igreja de Jerusalém se tornou uma igreja muito pobre. Ao longo da história do Novo Testamento, nós percebemos que as igrejas de outras regiões tiveram que se unir muitas vezes para socorrer a igreja de Jerusalém, que passava por necessidades. A gente vai ver isso em outros textos aqui. Mas o que é interessante notar nesse homem, Barnabé, um homem que fez diferença no Novo Testamento, e é interessante notar mais para frente o modo como ele é referido, nós vamos ver isso aqui, se Deus permitir, é que uma das coisas que ele tinha, além daquela capacidade, daquela sabedoria para encorajar, para estimular, foi essa disposição para contribuir no sentido de sanar uma necessidade que surgiu, que apareceu na igreja dele. Como é que nós podemos fazer diferença no reino de Cristo? Como é que nós que somos homens podemos fazer diferença no reino de Cristo? Uma forma de fazermos diferença no reino de Cristo é tentarmos detectar as necessidades da igreja em que estamos e contribuir, aqui no caso foi uma contribuição financeira, né? Mas eu me refiro a qualquer forma de contribuição. Contribuir para sanar essa necessidade. Todas as igrejas têm necessidades. Todas as igrejas terão dificuldades, coisas que deverão ser supridas. O homem que faz a diferença no reino de Cristo é aquele que percebe isso. Ele percebe isso e vai e trabalha. E supre isso. Dizem que quando Agostinho chegou no norte da África, ele era um erudito que tinha nascido no norte da África, na Numídia ele nasceu. Mas ele foi embora, se tornou um grande erudito, estudou em Milão, nessa época se converteu e voltou para o norte da África, para a terra que ele tinha nascido. Atual Argélia. Agostinho ministrou e nasceu e ministrou na atual Argélia. Quando ele chegou na Argélia, ele percebeu que um certo tipo de heresia estava se multiplicando naquela região assim a rodo, chamado maniqueísmo, estava crescendo ali, além de formas grosseiras de paganismo, terríveis, formas grosseiras, terríveis de paganismo, se desenvolvendo naquela região meio que esquecida do Império Romano, né? Que o norte da África naquela época só servia para produzir colheitas e abastecer os celeiros de Roma, só servia para isso no norte da África. Quando Agostinho percebeu isso, ele, junto com os seus companheiros, os seus colegas, amigos, que se tornaram bispos também depois, mais tarde, no norte da África, ele começou a trabalhar para instruir o povo daquela região toda, intensamente, escrevendo e pregando intensamente, porque os bispos da região eram pessoas tão despreparadas
que alguns deles mal sabiam recitar o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mal sabiam recitar isso. Não sabiam nada. Eram semi-analfabetos. Quando ele percebeu essa necessidade, ele começou a se envolver intensamente no ensino, na produção literária, na pregação, com o objetivo de suprir, de contribuir para o suprimento de uma necessidade na igreja do norte da África, na região dele. No lado de Alexandria, mais para o Egito, era mais suprido, mas do lado onde ele estava, não. E se envolveu intensamente nisso, e ele fala muitas vezes que os livros que ele escrevia ao longo da madrugada. Ele não tinha tempo para escrever de dia. Ele se envolvia no trabalho de produção literária de madrugada. Durante o dia ele não tinha tempo para isso. Tamanho envolvimento dele no ministério. É interessante quando nós vemos homens assim que fizeram diferença. Ao longo do seu ministério, o maniqueísmo foi varrido do norte da África. Desapareceu. O maniqueísmo sumiu do norte da África. Os caras saíram correndo de lá. Porque Agostinho, muito preparado e preparando outras pessoas, fez frente a essa ameaça. Ele percebeu a necessidade e contribuiu para que essa necessidade fosse suprida. Então, fazer a diferença envolve isso. Contribuir para suprir necessidades da igreja. Nós temos que estar sensíveis a isso, né? Olhar. Minha igreja, nossas igrejas, né? Bragança, São Paulo, são igrejas pequenos. Qual é a necessidade que a minha igreja tem? De que ela precisa? O que a faz caminhar mais devagar? Quais são os fardos que faz com que ela caminhe mais curvada, com mais dificuldade? Quais são as coisas que eu vejo que são necessárias? Coisas que precisam ser supridas e que eu posso, talvez, fazer diferença, suprindo essa necessidade. Nós temos que estar alertas para isso, observando isso, se nós quisermos ser homens que fazem diferença no reino em que nós trabalhamos, no reino para o qual nós trabalhamos. Ok. Tudo bem até aqui? Estou com sono, né? Gestão. Tem água aqui? Tem. Ok. Reações. Alguém aqui tem capacidade de encorajar? Alguém aqui é um Barnabé? Um filho da exortação? Isso meio raro hoje em dia. Geralmente é o contrário. Nós geralmente são os filhos do desencorajamento. Pessoas que desencorajam a gente, né? Dizem palavras que só deixam a gente mais para baixo. Parece que essa é a marca hoje em dia das pessoas. Né? Ok. Então a primeira marca de Barnabé, um homem que fez diferença, foi essa. Agora, notem bem, em Atos 9, 26 e 27, aparece uma outra marca. Atos 9, 26 e 27. Veja aí o que diz Atos 9, 26 e 27. Abra aí sua Bíblia aí, veja aí rapidinho. Atos 9, 26. Se você olhar aí, você vai ver que esse trecho fala sobre a conversão de Saulo e os desdobramentos dessa conversão. Saulo foi um homem cruel, perseguidor da igreja, e a crueldade dele, a lembrança da crueldade dele o acompanhou para sempre. Ele fala nas suas cartas, né? Olha, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, ele fala. Então parece que ele carrega assim um peso no coração, porque ele não entra em detalhes, ele não fala o que ele fez exatamente. Mas ele certamente se lembrava
das pessoas que haviam morrido, graças, né, entre aspas, ao trabalho dele. Ele achava que matando os cristãos, ele estava prestando um serviço a Deus. Ele não dá detalhes específicos sobre isso, mas ele trabalhou intensamente para matar cristãos. Então ele foi um homem extremamente cruel. Ele se define como o principal dos pecadores. Ele fala que Deus o salvou, sendo ele o principal dos pecadores, para mostrar a grandeza da sua graça, mostrar que a sua graça não tem limites, que se a sua graça foi capaz de salvá-lo, então qualquer pessoa pode ser salva pela graça dele. E a história do capítulo 9 vai falando sobre a conversão dele. E o texto fala que depois que ele se converteu, ele foi para Damasco, ele entrou em Damasco, permaneceu em Damasco muitos dias. Teve aquele episódio ali com Ananias, em que ele fica cego, depois os seus olhos se abrem e tudo mais, caem algo como que escamas dos seus olhos, né? E ele então passa a ver novamente, e ele fica muitos dias ali em Damasco. O texto do versículo 23 fala: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porque ele começou a pregar em Damasco, na Síria. E então o que ele faz? Ele vai para Jerusalém. Agora, o que acontece? Veja, ele desce para Jerusalém e o texto fala assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, o que nós temos aqui é a dificuldade que o apóstolo Paulo tem de se envolver com a igreja. Se o apóstolo Paulo fosse um crente pirata, como os que tem hoje em dia, ele falava: eu não vou mais na igreja nunca mais, que não dão atenção para mim. Os crentes não ligam para mim. Os crentes não me dão espaço. Eu me aproximo, eles se afastam. Era assim que ele iria reagir se ele fosse um crente falso. Porque os crentes se afastavam dele, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, por razões óbvias. Então, a pessoa pensou: esse cara, ele está com intenções malignas. Ele está tentando se aproximar de nós com outros objetivos. Talvez ele queira descobrir o maior número possível de discípulos. Talvez ele queira descobrir quem são os mais influentes, a liderança mais forte aqui do grupo, para que ele possa, então, no final, dar o bote. Então, isso aí, na verdade, é maldade dele. Essa conversão aí é uma estratégia. Ele não é discípulo, não. E se afastavam dele com medo. Nós faríamos isso também, não faríamos? Eu acho que se chegasse na igreja alguém conhecido pelo seu ódio, pelo seu ataque contra os cristãos, pelo trabalho de realizar o mal contra os crentes, eu acho que ia ficar com o pé atrás. Os irmãos iam chegar para mim e falar: pastor Marcos, olha, tal pessoa está vindo na igreja. Eu já ia dizer: quando ele chegar, senta uns 3 ou 4 perto dele. Rodeia ele. Aí ele vai perceber, mas é para ele perceber. É para ele perceber. Para ele perceber que estamos de olho nele. Que esse cara, ele vai aprontar. Esse cara vai aprontar. Essa seria a minha atitude. E os irmãos fazem isso. Mas é curioso notar, na sequência aqui, no versículo 27, que uma pessoa, entre os irmãos ali, houve uma exceção. O texto fala assim, versículo 27, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E aí o resultado, o versículo 28 diz, estava com eles em Jerusalém. Foi o resultado da obra de Barnabé. Entrando e saindo, isso significa que ele caminhava com os apóstolos, andava com os apóstolos, pregando ousadamente em nome do Senhor. Agora, o que nós temos aqui, uma segunda marca de Barnabé, nesse texto aqui, é a disposição
para o amparo de alguém que estava ali perdido. Ele percebeu alguém totalmente deslocado. Ele percebeu alguém que estava solto, precisando de uma aproximação. Ele foi sensível à necessidade de um homem que estava só. Saulo não podia voltar para o seu grupo por uma razão muito simples. Ele não pertencia mais àquele grupo. E não estava sendo recebido no grupo a que ele pertencia agora. O que Barnabé faz então é criar uma ponte. Ele vê aquele homem solitário, perdido num vácuo ali na vida dele, e ele pega aquele homem e ele traz para o convívio dos apóstolos. E o apresenta. E faz com que as barreiras se dissipem. E constrói essa ponte de ligação entre Saulo e a igreja. Então, essa disposição dele, essa capacidade dele de amparar, essa disposição em amparar aquela pessoa que está ali, solta, sem saber o que fazer. Nós encontramos esse homem, que é uma figura que faz muita diferença aqui no Novo Testamento, que é a figura de destaque no Novo Testamento. O amparo. Nós se quisermos fazer diferença na igreja, no reino de Cristo, nós temos que começar a observar as pessoas da igreja que precisam de um amparo maior e que não sabem o que fazer, que estão precisando de alguém que faça essas ligações, que faça essas pontes. Novos convertidos, visitantes que chegam à igreja sedentos de alguma coisa, pessoas que não sabem o que é o evangelho e por alguma razão, Deus sabe qual, são trazidas ali para ter um tempo ali conosco e começam então a conhecer, a ouvir algumas coisas, mas estão totalmente perdidas ali, não sabem o que é crido aqui, o que eu devo crer para fazer parte desse grupo, o que é tudo isso aqui. Estou buscando algo para a minha vida, e só o sentar-se lá e assistir o pastor falando não supre a necessidade de um amparo maior, que uma abordagem individual como essa que Barnabé faz é capaz de suprir. Então nós, os homens, temos que deixar um pouquinho a nossa rodinha lá sobre política, né? Sobre futebol, sobre essas coisas, deixar um pouquinho essa rodinha, eventualmente, e fazer diferença, observando aquele casal que chegou e que está lá ali. Às vezes crentes que vêm de outras igrejas, igrejas que pregam coisas absurdas, e são crentes feridos, cansados, procurando um lugar para descansar o pé. Pessoas que vêm de contextos em que foram ofendidos terrivelmente, perseguidos terrivelmente, irmãos na fé, que por descobrirem a palavra de Deus, foram perseguidos em suas igrejas. Gente, olha, é assustador como isso tem acontecido. É impressionante o número de pessoas nessas condições. De pessoas que estão nas suas igrejas. Agora com esse negócio de internet, todo mundo tem acesso a tudo. Essas pessoas então estão nas suas igrejas e acessam a internet e ouvem lá um estudo bíblico de um pastor que prega a palavra de Deus. E assistem ali um programa em que ouvem uma exposição bíblica. E acessam ali um culto porque a vizinha, a amiga, o parente indicou um site e assiste lá um culto bíblico. E aprende coisas. E aprendendo essas coisas, começa a comparar essas coisas que antes nem sabia que existia. Começa a comparar essas coisas com as coisas que tem ouvido na sua igreja. Então ouvem falar de um livro. Então ouvem falar de um pregador. Então ouvem falar de uma igreja. E começam a conhecer essas coisas. E começam a se encantar com essas coisas.
É o lado bom da internet, né? É o lado bom desses acessos que nós temos hoje. E muita gente, então, passa a ter contato com um mundo que nunca teve antes, com uma realidade que sequer sabia que existia. E começam a sorrir para isso, dizendo, meu Deus, olha isso, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que havia esse banquete todo na palavra de Deus. E então, tolamente, ingenuamente, se aproximam do seu pastor para dizer o que acharam. Haha. Pronto. Caiu na desgraça total. Porque no exato momento em que dizem, pastor, olha, eu tenho estudado a Bíblia, tenho acompanhado esses sermões, tenho lido esses livros, meus irmãos, a partir desse momento, por estar em igrejas pentecostais, neopentecostais, ou coisa que o valha, se tornam alvos de perseguição feroz, ameaças, expulsões, perseguições abertas, ataques do próprio púlpito, ali ataques diretos contra elas. Então elas saem desse contexto, depois de tentar perseverar, elas saem desse contexto com tantos ferimentos, com tantos machucados, e começam a procurar outro lugar. Elas estão destruídas. E elas chegam na igreja nossa, na igreja Batista da Redenção, em Bragança, São Paulo. E chegam ali, tímidas, com medo, sentam ali. E nós perdemos a chance, muitas vezes, de lhes dar amparo. Porque nós estamos desatentos. Nós estamos desatentos a pessoas assim. É interessante notar que Barnabé tinha disposição para amparar. Ele vê um apóstolo Paulo, ele vê um Paulo perdido na multidão. Ele vê um Paulo tentando chegar e não sendo recebido. Ele vê um Paulo assustado, né, querendo conhecer o grupo e não encontra espaço. Ele vê isso, ele nota de longe, ele observa de longe. Então ele se aproxima e ampara, e ajuda e socorre. E é por isso que ele fez diferença. Tem muita gente assim, irmãos. Eu tenho visto um número enorme de pessoas assim. Pessoas que passam por duas fases muito distintas. Um zênite de alegria, porque descobriu verdades que jamais sonhou que existiam. Um zênite de felicidade, porque descobriram coisas que nunca pensaram que existiam. Isso seguido por uma angústia enorme, uma tristeza enorme, por serem perseguidos e odiados e execrados por suas igrejas, porque passaram a crer nessas coisas. E chegam então, precisando de amparo, e nós nem sempre percebemos essas pessoas e não fazemos diferença na vida delas. Muito bem. Tem mais aqui uma palavrinha aqui, essa disposição para amparar, capacidade de encorajar, ali, disposição para contribuir e suprir necessidades. A capacidade de encorajar é a principal, é a que permeia tudo, né? Nós vemos isso aqui, até nessa segunda disposição aqui, nesse segundo item, a disposição para amparar está presente, embutido naquela capacidade de encorajar. Ele se aproximando de Paulo fazendo a ponte. Ele era um construtor de pontes. Agora, algo que é interessante notar também em Barnabé, e fez com que ele fizesse diferença, nós vemos em Atos 11. Atos 11, versículo 22. Esse capítulo mostra o que aconteceu em Antioquia, por causa da perseguição que surgiu depois da morte de Estevão. Os cristãos se espalharam por várias regiões e chegaram até a Síria, em Antioquia, e começaram a pregar o evangelho lá, e pregando só a judeus, mas alguns começaram a pregar a gentios. Consequência, os gentios se converteram.
e surgiu uma igreja em Antioquia. Antioquia era uma cidade muito grande na época, hoje não é mais, hoje é um vilarejo. Mas na época era uma cidade com cerca de 500 mil de habitantes. Era a terceira maior cidade do Império Romano, Antioquia. E começaram a pregar o evangelho lá, e tinha uma comunidade de mais ou menos 70 mil judeus ali. Começaram a pregar o evangelho aos judeus, naqueles dias, e também começaram a pregar aos gentios. E as pessoas creram. E surgiu uma igreja forte ali. Então veja aí, a partir do versículo 22, o que acontece. A notícia a respeito deles, dessas pessoas que se converteram, o texto fala no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aqui é um versículo interessante, porque mostra qual é a causa da conversão. Qual é a causa da conversão? A mão do Senhor estava com eles. O que faz alguém se converter não é a habilidade do pregador, é o fato do pregador ser abençoado pela mão do Senhor. É isso que gera conversões. Então o texto fala, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, esses crentes ali de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que era uma igreja que automaticamente era a igreja mãe. Era a Roma da época, né? Menos, né? Mas era a igreja chefe. Era a igreja chefe da época, Jerusalém. E é claro, os apóstolos em Jerusalém queriam supervisionar o que estava acontecendo. É claro. A igreja surgiu em Jerusalém, a liderança deles estava em Jerusalém, e eles tinham que supervisionar o que acontecia. Graças a Deus, sempre que eles chegaram para supervisionar, eles colocaram um selo de aprovação. Em Atos 8 aconteceu isso em Samaria. Em Atos 10 aconteceu isso com os gentios da casa de Cornélio. Aqui em Atos 11 são gentios, a igreja de gentios e judeus em Antioquia. Geralmente a igreja de Jerusalém avalia e coloca o selo de aprovação, né? Mas eles quiseram ver o que estava acontecendo. O texto diz assim, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram quem? Para Antioquia? Barnabé. Por quê? É o cara certo, né? É o cara que encorajar, ele é o filho das consolações. Ele é o homem que tem habilidade de fazer ponte. Ó, se tem um cara equilibrado, que pode fazer a ponte entre nós e eles, esse cara é um só. É Barnabé, é o construtor de pontes. E aí vai. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que é a graça de Deus? A salvação das pessoas. Vendo a graça de Deus, olha só a reação dele. Alegrou-se. E olha o que ele faz em seguida. Qual é o nome dele? Ânimo, né? Olha aqui, filho da exortação. Olha o que ele faz. Ele alegrou-se e honrou o apelido que tinha. Ele honrou o apelido que tinha. O texto fala, ele alegrou-se e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É o filho da exortação, é o filho da consolação, fazendo jus ao seu apelido aqui. Ele se alegrou quando ele viu que a salvação ali tinha alcançado aqueles homens mesmo, ele viu que era real o movimento todo de conversões que havia lá, ele se alegrou. E o texto prossegue, explicando por que ele teve essa reação de se alegrar e de exortar. Veja o versículo 24, por que ele se alegrou tanto e exortou aqueles irmãos daquela forma? O texto fala, porque era homem bom. Olha que lindo isso aqui. Como eu ficaria feliz se alguém me descrevesse assim? Pastor Marcos é um homem bom. Olha que coisa linda. Não mais nada. Eu queria ouvir isso de alguém. Eu queria que essa fosse a minha fama. E não é só o fato de ouvir de alguém, mas está registrado. Está registrado aqui. Lucas faz uma avaliação, e é uma avaliação que é uma avaliação aprovada por toda a igreja primitiva. Ele fala, porque era homem bom, e olha a sequência, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo dominava. Nós falamos sobre isso no domingo passado na nossa igreja, sobre a plenitude do Espírito Santo.
O Espírito Santo dominava. Ele era, como eu disse na semana passada na igreja, domingo à noite, ele era um homem embriagado por Deus. Essa era a sua folia, né? A sua folia. Era o bêbado de Deus. Era o bêbado de Deus. Era um homem que era controlado não pelo vinho, mas controlado pelo Espírito Santo, e além de ser cheio do Espírito Santo, era também cheio de fé. Olha, gente, esse cara tem que fazer diferença mesmo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Resultado, ele viu a obra de Deus, o coração dele se encheu de alegria. E ele começou a exortar os irmãos. Resultado dele ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Claro que o cara fez diferença. Em Antioquia nunca mais ele foi esquecido. Adivinha quando Antioquia quis se tornar uma igreja missionária? Quem foi que ela mandou? 2 caras. Primeiro, o famoso Paulo. E o segundo quem é? Claro, quem mais? Quem mais é seu cara? Tinha que ser o filho das consolações. Agora note bem, prestem atenção. Até aqui, nenhuma novidade. Se eu tenho um Barnabé na minha igreja, ele está lascado. Eu vou contar muito com ele. Eu sei que ele vai realizar esse trabalho, eu sei que ele vai fazer essas coisas. Agora vejam o que acontece aqui. Quando ele faz o quê? Ele sai dali, ele sai de Antioquia, na Síria, e ele não volta para Jerusalém. O que ele faz? Presta atenção. O texto fala, partiu, versículo 25, 24 fala, muita gente se uniu ao Senhor. É interessante notar isso. Existe aqui na narrativa, é uma sutileza, né, de Lucas, né? Existe na narrativa uma dinâmica de causa e efeito. Barnabé é bom, é cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e então muita gente se une ao Senhor. Vocês conseguem conectar uma coisa com a outra? Barnabé é bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, muita gente se une ao Senhor. O cara fez diferença. Aí notem o versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso. Ele sai da Síria, vai até a Turquia, até o extremo leste da Turquia, na Cilícia, para buscar Saulo, que tinha fugido de Jerusalém porque os judeus tentaram matá-lo. Ele foi para lá. O texto sugere que ele teve certa dificuldade de encontrá-lo, pelo tempo verbal usado aqui. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, implica no fato de que ele teve certa dificuldade para achar Paulo em Tarso. Na época não tinha veículos eletrônicos, telefones, alguém tem notícia, Polícia Federal, não tinha nada disso. É difícil achar, né? Mas ele vai atrás e ele encontra Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão significa o grupo de Cristo. Eles se distinguiram. Então, agora, vocês conseguem perceber a diferença que esse homem fez nessa igreja? Ele lembrou de um cara que ele conheceu, que ele falou, esse cara acho que tem futuro. Tem um cara meio sumido aí, faz algum tempo que eu não vejo, ninguém lembra mais. Esse cara tem futuro. Acho que eu vou buscar esse cara. Quem era? Quem era esse cara? Nada mais, nada menos do que o maior cristão da história da humanidade. Nada mais, nada menos do que o apóstolo
Barnabé vai lá, procura e traz ele para Antioquia. E aí começa, aí nós vemos, nisso aí, nós vemos o início da carreira, propriamente dita, do apóstolo Paulo. Porque na sequência ali, nós vemos na sequência da história daquela igreja, a igreja um dia se reuniu, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele se reuniu, orou, e o Espírito Santo falou assim, olha, reserve Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí começa a primeira viagem missionária de Paulo. Que por assim dizer, é o start do seu ministério apostólico propriamente dito. Foi na volta dessa viagem, foi quando terminou essa viagem que ele escreveu sua primeira carta. Carta aos Gálatas. Ele voltou dessa viagem. Escreveu sua primeira carta e começou o seu trabalho como escritor do Novo Testamento. Voltando dessa viagem. Ele trabalhou na Galácia, em Chipre, na Galácia. Quando ele voltou, teve que escrever uma carta, porque os cristãos estavam se afastando. Então ele escreveu a carta aos Gálatas. E aí começa o seu ministério, como escritor cristão. Eu não sei exatamente como colocar essa qualidade aqui, mas eu coloquei o nome disso de ele tendo percepção de potenciais. A percepção dele de potenciais. Olhar e falar assim, esse homem é um homem que Deus chamou e esse homem vai ser útil no trabalho. Eu vou incentivar o trabalho dele. Eu vou encorajar o trabalho dele. Eu vou buscar esse homem e trazer para cá. Antioquia está estourando. É uma mega cidade. Eu falei para você, a terceira maior do império. Antioquia, o negócio está bombando aqui. O negócio está estourando. O pessoal está se convertendo. É muita gente, a igreja está crescendo. Essa igreja vai fazer diferença. Bom, foi a primeira igreja que praticou missões mundiais. A primeira. A fundadora das missões mundiais foi Antioquia. Então, ele viu isso tudo e falou assim, ó, tem um cara que tem que trabalhar aqui. Essa igreja vai fazer diferença na história do mundo. E tem alguém que eu tenho que inserir nisso. Alguém que tem que trabalhar nisso. E foi atrás do apóstolo Paulo, sabendo inclusive do seu chamado. O Senhor lhe havia falado com ele, e lembrou, o Senhor o chamou. É hora dele começar a cumprir o seu chamado. E foi até a Cilícia, em Tarso, buscar Saulo para trabalhar na obra. Ok. Aí nós temos então a percepção de ver potenciais. Isso também fazendo aí a diferença, né? Paulo fazendo a diferença nesse aspecto aí. Okay? Agora, na sequência, se você olhar o texto na sequência, que o nosso horário aqui está já adiantado, já são quase 11 horas já, eu tenho vários textos aqui, não dá para ler todos eles. Os textos que eu tenho aqui, se vocês quiserem anotar, é o texto de Atos 11, 27 a 30, depois vem 12, 25, tudo em Atos. 13, de 1 a 3, e 15, 36 a 41. São textos que falam sobre a missão de Barnabé. Ele é envolvido na missão. Então, todos esses textos falam sobre a missão dele. Aqui, eu colocaria mais um item aqui, fazer a diferença, Barnabé, aí, capacidade de encorajar, disposição para amparar, percepção de ver potenciais e o envolvimento no trabalho. Ou o cumprimento, eu coloquei aqui missão, poderia colocar aí o cumprimento de missões. De diferentes missões, não só o trabalho de evangelismo junto com o apóstolo Paulo, mas outros trabalhos também ele realizou, inclusive o auxílio de pessoas pobres em Jerusalém. O último texto, eu quero destacar para vocês, é uma curiosidade que nós encontramos em Gálatas 2, 11 a 13. Gálatas 2, 11 a 13.
Olha só o que diz aqui. Esse trechinho aqui mostra Pedro em Antioquia, onde ele encontra Paulo e encontra Barnabé também, que eram de lá. Então diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Isso aqui, para um judeu, era algo muito sério. Os judeus não comiam com os gentios, porque na concepção judaica, comer com alguém era participar da mesma bênção da pessoa. Eu sou abençoado com você. Então, o judeu não cria que o gentio era abençoado com ele ou como ele. Então, o judeu não comia com o gentio. Então, comer com o gentio era uma grande afronta para a mentalidade judaica. Um exemplo disso foi Daniel. Daniel se recusou a comer das iguarias do rei. E isso ficava na mente das pessoas. Mesmo Jesus tendo comido com publicanos e pecadores, mesmo assim, os apóstolos ainda resistiam à ideia de comer com os gentios, de comer com outras pessoas. O texto fala que Pedro, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que eram crentes de origem judaica e que tinham esses escrúpulos, ele comia com os gentios normalmente. Fala assim, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Ele ficou com medo de ser reprovado. Afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. A ideia do texto é que ele foi se afastando devagarinho. Ele, ficou ali perto da mesa, deu uma beliscadinha. O pessoal do Tiago olhou, ele já deixou para lá, foi afastando, e foi cortando. E aos pouquinhos ele rompeu o relacionamento com os irmãos ali de Antioquia, os gentios. E aí prossegue. E também os demais judeus dissimularam com ele. Outros membros da igreja viram Pedro fazendo isso e fizeram a mesma coisa. Uma pressão muito grande. Não queremos que eles causem problemas para nós. Vamos falar que nós estamos sendo desrespeitosos aqui, insensíveis aqui aos escrúpulos judaicos, comendo aqui com os gentios. E aí vem a frase: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Eu quero saber de vocês aqui, olhando para essa frase, como é que eu sei que essa frase serve para elogiar Barnabé? Porque ele era tido em muita alta conta para se deixar levar com Pedro. Uhum. O que faz diferença aqui o que faz diferença aqui, para se deixar se levar. exatamente, o que faz diferença aqui é dizer assim, olha, até Barnabé se deixou levar. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia do tamanho da pressão que eles sofreram, e para vocês terem uma ideia do tamanho do absurdo, a que ponto chegou a força dessa influência má, até Barnabé se deixou levar. O pessoal caiu de costas. Né? O quê? Falar só Pedro, o pessoal vai falar, se fosse outro qualquer, falar assim, Barnabé eu já sabia. Mas não, é diferente. O quê? O quê? Barnabé foi quem trouxe você para cá. Barnabé foi aquele que, quando nós nos convertemos, veio aqui e nos encorajou alegremente, homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Um homem de boa fama,
O homem que nos encorajou aqui, se alegrou conosco. E depois saiu daqui, buscou Paulo e trouxe para cá. O homem que a influência dele fez a igreja crescer. Nós conhecemos esse homem. E Paulo falou, pois é, até Barnabé. Nós temos aqui um elogio para Barnabé. É uma crítica, mas por trás dessa crítica existe um elogio. É alguém que chega e fala assim, olha, até o Marcos Samuel ficou nervoso. Estou dizendo o quê? Que ele é um homem? Calma. Olha, até o pastor Thomas pagou o almoço. Eita. Aí já não é elogio, né? Até o pastor já pagou o almoço, já não é elogio, quer dizer que era pão duro, né? Até o pastor. Aí não é um elogio, né? Mas é interessante notar o que nós vemos aqui, é que Barnabé, aqui o último item aqui, é que ele era visto como um padrão. Acho que é bom colocar isso aí. Ele era visto como um padrão. As pessoas olhavam para ele e se ele fazia algo errado, aquilo assustava todo mundo. Barnabé, você? Não é possível. Agora, a questão é como nós somos vistos quando nós erramos. Se quando nós erramos, as pessoas olham e falam assim, até você? Ou elas falam, esse aí, estou cansado. Eu não esperava outra coisa. Aqui nós vemos Barnabé causando essa impressão forte. Até você, Barnabé. Quem diria? Que triste isso. Até você. Ele é visto como um modelo, como um padrão para as demais pessoas. A ponto de quando ele erra, todos se assustam. E é assim que devemos ser, se nós queremos fazer diferença. Quando nós erramos, as pessoas têm que se assustar. Meu Deus. Ele, não é possível, não esperava isso dele. Jamais. Ele fez isso? Não é possível. Não acredito. Ele não. Esse homem não. Esse homem faz diferença. Esse homem é Barnabé. Não é possível que eu tenha feito isso. Ele é um modelo. Não dá para acreditar que ele chegou a esse ponto. Muito interessante notar isso. Talvez Paulo dá essa ênfase, porque se tivessem falado, ele não tivesse visto com os próprios olhos, ele fala, mas ele não. Ele viu ali que... Porque as pessoas conheciam Barnabé, né? Então ele fala, mas vamos lá. Até ele, que vocês não conhecem. E note que ele está escrevendo para a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia. Eram 4 igrejas pelo menos. Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. 4 igrejas. Então quando ele fala isso, é porque as igrejas todas da Galácia, as 4 igrejas, admiravam Barnabé. Para vocês terem uma ideia, até ele fez isso. O pessoal da Galácia ficou assim, o quê? 4 igrejas ficaram de costas. Como é que pode Barnabé ter feito isso? Assustaram então. Ou seja, ele era tido como um modelo, como um padrão, e é por isso que ele fez a diferença. E ele aceitou também na briga com Paulo por causa de João Marcos. Que é outro também. Que é o que conta a história lá no texto do capítulo 15, 36 a 41, que é o texto que nós mencionamos aí, mas não chegamos a ler. Maurício. Barnabé ele tinha condições, assim, quem sustentava todo esse trabalho missionário dele, porque assim, no capítulo 4 fala que ele vendeu, pelo menos ali, uma propriedade, não menciona todas, não sei se ele tinha, porque aí depois quando vê que a gente sabe que a igreja de Jerusalém não tinha condições de sustentar, a de Antioquia, quando a gente vê aqui no capítulo 11, que ele vai buscar Paulo, volta, quem que sustenta todo esse trabalho? Porque, não sei se... Assim, o texto bíblico não fala quem sustenta, mas assim, é bem provável, é bem provável que a igreja de Antioquia tenha sustentado, porque a cidade era rica na época,
Antioquia era uma cidade rica, grande. A Antioquia era a passagem de Oriente para Ocidente. Era a passagem de Oriente para Ocidente, era muito movimentada. Então era uma cidade rica, próspera, uma cidade e a igreja cresceu muito rápido. Então, certamente, recursos para ajudar nessas coisas, eles tinham e conseguiram financiar isso. Na medida que as outras igrejas foram surgindo, após o plantio delas por meio das viagens missionárias, a partir daí, essas igrejas começaram também a participar do auxílio nessas idas e vindas. Ok? Mas é possível que fosse, a princípio, a própria igreja de Antioquia. mandado ele buscar Paulo, né, para auxiliar na pregação. A gente não tem informação de que a igreja que mandou. Parece que ele teve essa iniciativa. Pode ser que ele tenha pedido. Buscar alguém para ajudar. Pode ser que ele tenha falado para a igreja: olha, eu preciso de ajuda, porque tem que buscar a pessoa. Né? Isso seria normal ele fazer. Okay? Muito bem, então nós temos aí esse modelo aí de Barnabé, que fez diferença no reino de Cristo. Encorajava as pessoas, amparava, via potenciais, se envolveu em várias missões e foi um padrão para os demais. Esse é o homem que faz diferença. Esse aqui é o homem que nós devemos ser. Nós devemos ser Barnabés no reino. No reino de Cristo, devemos ser pessoas assim. Isso fará com que nós façamos diferença na igreja. Vamos orar a Deus pedindo que nos ajude. Senhor, obrigado pela vida de Barnabé. Obrigado porque o modelo que ele mostra aqui é um modelo que queremos imitar. O Senhor é bom, o Senhor nos capacita, nós sabemos, mas nós queremos também nos dispor a isso. Queremos ser homens, pessoas que fazem diferença no reino, e sabemos que para isso não é preciso que nós tenhamos grandes habilidades, sejamos homens notórios, cheios de dons e capacidades. Nós precisamos apenas ser homens bons, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Sabemos que sendo assim o Senhor poderá nos usar da forma como o Senhor usou Barnabé, que fez diferença na vida não só da sua igreja, mas de muitas outras, e se tornou, sem intenção disso, se tornou um homem conhecido pelas igrejas primitivas, pelas igrejas do Novo Testamento. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude para que tenhamos homens assim como modelo e dessa forma também façamos diferença, pelo menos na igreja em que estamos. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.